Olá, pessoal. Estamos aqui para nossa palestra sobre pré-cálculo 1. Essa disciplina faz parte da maioria dos cursos de licenciatura em matemática e de outros cursos, né, de engenharia também. É a base para que possa se compreender melhor as disciplinas seguintes, que é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, séries de equações, diferenciais. Então, são uma base, né, para álgebra linear também. Então, tendo a base em pré-cálculo 1, pré-cálculo 2, o entendimento das próximas disciplinas será bem mais simplificado. Pois bem, estamos iniciando aqui nossos slides, e o primeiro deles é a introdução à linguagem dos conjuntos. Mas, inicialmente, o que é o pré-cálculo, né? Como eu disse anteriormente, ele é a parte inicial da matemática para trabalhar com os cálculos seguintes do curso. Iniciando, nós temos a linguagem dos conjuntos, né, que nada mais é do que uma coleção de objetos distintos. Então, temos aí uma notação, conjunto A, que é igual aos que pertence, né, que contém os elementos A, B e C dentro desse conjunto A. Temos aí uma pertinência em que o elemento, né, pertence ao conjunto. Então, o Azinho pertence ao A, que é no sentido maior, maiúsculo conjunto. E quando não pertence, você coloca um Ezinho cortado. Então, tem a letra D, não pertence ao conjunto A, certo? Por quê? Nós estamos vendo aqui no nosso próprio conjunto, né? Só temos A, B e C. Não temos essa letra D no nosso conjunto A. Subconjuntos. Quando um conjunto está dentro do outro, né? Então, temos aí um conjunto A está contido, né, em B. Ou também podemos dizer que B contém A. Temos as operações básicas dos conjuntos, que é a união, que no caso é A união B, então tem toda uma definição quando pertence a A, né, ou pertence a B. Temos a interseção, que é o ponto comum, né, então temos aí a notação de conjuntos, em que ele pertence a A e também I pertence a B. Temos aí a diferença entre o conectivo da união, que é um ou, e a interseção, que é um I, né. Temos a diferença entre conjuntos, que é igual a x pertence a A e x não pertence a B. Então, temos um ponto aí de diferença entre essas operações. E, finalmente, a complementar, que é representado por esse o A, e esse Czinho em cima significa complementar, né, que é o conjunto universo menos esse conjunto. Então, basicamente, isso é o complementar. Temos aí um exercício de exemplo, né? Temos o conjunto A, contendo os elementos 1, 2, 3, e o conjunto B, 3, 4 e 5. E a união deles é basicamente o que tem A e que contém em B. E aí tem um pequeno exercício, né? Então encontre a união, a diferença, né? E finalmente lá o complementar. São 4 situações diferentes. Slide 2, temos relações e funções, que é basicamente a conceituação. É relações e o conceito de função. Bem, o produto cartesiano, ele basicamente trabalha com dois eixos, né, um x e y. Então, temos aí um exemplo de A vezes B, que é igual, né, a você ter o valor de x e y, sendo que x pertence a A e y pertence a B. E uma relação é basicamente um subconjunto do produto cartesiano, né, desse A vezes B. Função é uma relação onde cada elemento do domínio se associa a um único elemento do contradomínio. Tá? Temos aí a definição matemática. Temos então o domínio, temos o contradomínio e temos a imagem. O domínio é o conjunto de todos os primeiros elementos. O contradomínio é o conjunto de todos os possíveis segundos elementos. E a imagem é o conjunto de todos os segundos elementos que são efetivamente usados, né? Somente aqueles que realmente fazem parte da imagem. São realmente, quando se fala de imagem, é só aquilo que realmente está sendo utilizado. Temos um exercício em que seja a relação R contendo 1, 2, 2, 3, 3, 4 em A, né? 1, 2, 3 e B, 2, 3, 4. R é uma função, qual o domínio e a imagem. Então, temos aí um exercício para ser desenvolvido. Slide 3. Temos aí a análise gráfica de funções. Então, para fazer essa análise gráfica de funções, nós trabalhamos com zeros, gráficos e monotonicidade. Os zeros das funções são os valores de x para os quais f de x igual a zero, eles são pontos onde o gráfico cruza o eixo x.
Como é representado o gráfico da função? A representação visual de todos os pares, né, por meio dessa situação de x, vírgula f de x, que no caso vai representar o outro lado do gráfico, né? Temos o x e o f de x, basicamente é o resultado que vai dar o valor de y. Monotonicidade. A função ela pode ser crescente quando x é menor que x2, então é representado em função f de x1 menor que f de x2, e quando ela é decrescente, quando x, né, continua, né, parecido com a função crescente, x1 menor que x2, só que tem a diferença aí, né, f de x é maior que f de x2. Temos o exercício, analisa o gráfico da função quando f de x é x ao quadrado menos 4, né? Quais são os zeros da função? A primeira situação, a segunda, em qual intervalo a função é crescente, e o terceiro, em qual intervalo a função é crescente. Slide número 4, nós temos aí a função linear e afim. São funções elementares, né? A função afim é quando f de x é igual a x mais b, onde esse a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. E a função linear é um caso particular da função afim, onde b é igual a zero e o resultado em f de x é igual a x. Então, o gráfico sempre passa pela origem, né? Então, 0, 0. Características. O gráfico é uma reta. E se a maior que zero, a função é crescente. Se a menor que zero, a função é decrescente. E A é o ponto onde a reta cruza o eixo y. Exercício. Temos aí uma função afim, passar pelos pontos 1 e 5, 3 e 11, determine qual a equação da função e qual o valor de f0. Slide 5. Função quadrática. Funções elementares. Quadrática. Fórmula geral. f de x igual a x ao quadrado mais b de x mais c, tendo um azinho diferente de zero. O gráfico é uma parábola. Concavidade. Se a maior que zero, a concavidade é para cima. Se a menor que zero, a concavidade é para baixo. Temos aí os vértices, que é o ponto de máximo ou de mínimo. Então, temos o valor de x, né, que é menos b sobre 2a, e de y, que é menos delta sobre 4a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Zero raízes. Soluções da equação ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Então, aí utilizamos a fórmula de Bhaskara, né, que x é igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Temos um exercício com a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, determine as raízes da função. E o segundo é encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Slide 6. Função modular. O título desse slide basicamente é funções elementares, né? Modular. Conteúdo. Definição do módulo. Né? Módulo de x, se x é maior ou igual a zero. E módulo de x, que é igual a menos x, se x menor que zero. Função modular f de x igual a módulo de x. Gráfico. O módulo de y é igual ao módulo de x. É uma forma de v, com vértice na origem. Temos um exercício, que é esboce o gráfico da função f de x igual em módulo x menos 2 mais 1. E determine seu domínio e imagem. Slide 7, inequações. Bem, o conteúdo basicamente é da inequação linear, inequação quadrática e inequação modular. A linear é a formata x mais b maior que zero, e ax mais b menor que zero. Temos um exemplo de 2x menos 4 maior que zero, e aí você isola basicamente o x, né? Então fica no finalzinho x maior que 2. Essa é uma inequação linear. Inequação quadrática, né? Aí passo 1 é encontrar o zero da função quadrática. Passo 2 é estudar o sinal da função em cada intervalo delimitado pelos zeros. Numa inequação modular, envolve as propriedades do módulo. E aí, se o módulo de x for menor que a, então está no intervalo entre menos a, x e menos a. Se o módulo de x for maior que a, então x é menor que menos a, ou x maior que a. Temos um exercício, resolvendo a equação de módulo 2x menos 1 igual a 3. Adiante, nós temos o slide número 8. Funções inversas. Funções diretas e inversas. Conteúdo.
A definição. A função inversa é denotada por f elevado a menos 1. Desfaz a operação da função original. Então, se f de A é igual a B, então f elevado a menos 1 de B é igual a próprio A. Condição de inexistência. Uma função só tem inversa se for objetora, injetora e sobrejetora. Então, isso aqui é interessante destacar, né? Ela só pode ser inversa se ela for, ao mesmo tempo, injetora e subjetora. Por isso, o nome bijetora. Como encontrar a inversa? Substitui f de x por y. Segundo passo, troque x por y e y por x. Terceiro passo, isole o novo y para encontrar f elevado a menos 1 de x. Exercício. Encontre a função inversa de f de x igual a 3x menos 2. Slide número 9. Funções exponenciais. Definição é uma função na forma de f de x, que é igual a elevado a x, onde a maior que zero e a tem que ser diferente de 1. Características do gráfico. Sempre passa pelo ponto 0 e 1. O domínio é o conjunto de todos os números reais. A imagem é o conjunto dos números reais positivos. E se a maior que 1, a função é crescente. Se a for menor que 0, for 0 maior que a, e maior que 1, a função é decrescente. Propriedade de potências. Temos ax vezes ay, que é igual ao somatório desses expoentes. A igual a x mais y. Se temos um a elevado a x entre parênteses elevado a um y, então é multiplicado lá em cima os expoentes. Se a é elevado a z dividido por a igual por a elevado a y, nós temos aí uma subtração desses expoentes de x menos y. Temos aqui uma situação de exercício que resolve a equação exponencial de 4x mais 1 igual a 8. Então, aí está uma boa diversão em termos de exercício. Slide número 10. Funções logarítmicas. É o inverso do crescimento, né? Então, a definição, logaritmo é a operação inversa da exponencial. Se a elevado a x igual a b, então x igual a log de a, b. Temos a função logarítmica que é f de x igual a log de b de x. Quais são essas características? Sempre passa pelo ponto 1 e 0, o domínio está em 0 e infinito, e imagem, todos os números reais. Propriedades. Temos as propriedades logarítmicas, que é log de x, y, que é, aí você divide em log de x mais log de y, quando a x sobre y, log de a de x sobre y é igual a log de ax menos log de y. Quando é exponencial, log de a de x elevado a n, nesse n vai lá para, fica na frente do log, então é n vezes log de ax. Temos uma diversão que é resolver a equação logarítmica de log de x menos 3 igual a 4. Log de 2, tá? Log de 2, x menos 3 igual a 4. Slide número 11. Nós temos aí a conexão entre exponencial e logarítmica, né? Então, são funções inversas, exponencial e logarítmica. E o conteúdo da função exponencial de y elevado a ax e a função logarítmica de y, que é igual a log de a de x, são inversas uma da outra. Seus gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, temos um exercício também, que é esboça no mesmo plano cartesiano o gráfico de f de x igual a 2x a x, e de sua inversa, de f elevado a menos 1 de x, que é igual a log de 2x. Fizemos uma revisão bem rápida do conteúdo de pré-cálculo 1, dessas funções que são a base para o melhor entendimento dos cálculos que irão se seguir no seu curso. Muito obrigado.